Fala pessoal, agora dia 26 de setembro, sexta-feira, fazendo esse vídeo aqui para ter um contato próximo com vocês, para atualizar, para deixar vocês também na mesma página que nós, nesse trabalho que a gente desempenha aqui nos Estados Unidos. Lembrando sempre que nós não temos o poder da caneta, mas temos muitos contatos, né, muitas pessoas que acabam nos escutando. Isso é graças a você que me segue na rede social, ao nosso passado, né, de não corrupção, ao nosso passado limpo, né, de ficha limpa, em que pese muita gente querer me condenar agora para me deixar inelegível para o ano que vem. Esse é um dos assuntos que a gente vai entrar aqui. E antes, para pedir para você solicitar o favorzinho de curtir, comentar, compartilhar esse link. Então, se possível, dá o positivo, que a gente já ajuda bastante aqui nesse nosso trabalho. Eu queria abrir com vocês aqui, fazendo algumas pontuações. A primeira delas, deixa eu ver se essa daqui... é uma reflexão, na verdade. Olha só essa notícia aqui. Eu postei ontem na minha Rede X. Se você não me segue na Rede X, segue lá. Tá? Inclusive, vou deixar aqui embaixo, passando dos nossos canais, para você que se interessar, nos seguir e acompanhar o nosso trabalho. 23,59, aquele meme clássico, né? Meme não, né? Um quadro comparativo. Polícia Federal diz que Eduardo admitiu que a intenção não era anistiar todos, mas salvar o seu pai. Isso aqui foram aquelas conversas que a Polícia Federal vazou propositalmente, né, para tentar me colocar em conflito com Jair Bolsonaro ou tentar denegrir a minha imagem, porque realmente eu usei palavras que eu nunca usei na minha vida contra o meu pai, um momento de explosão, né, até pedir desculpa, não é assim que um filho deve tratar um pai, mas vieram a público. E, na verdade, ali não tem nada que Eduardo admitiu a intenção que era não anistiar a todos, mas salvar o seu pai. O Paulo Figueiredo, inclusive, botou duas jornalistas do Metrópolis numa saia muito justa, porque ele falou, olha, vocês leram a conversa de WhatsApp? E aí eles abriram na hora a conversa de WhatsApp, que foi vazada pela Polícia Federal, deveria prezar pelo sigilo, né? Aliás, nesse país só se vaza aquilo que interessa ao Alexandre de Moraes e é prejudicial, ou em tese seria prejudicial contra a família Bolsonaro, né? As câmeras de Roma, onde o Moraes diz que sofreu um ataque antidemocrático, nunca vazaram. As câmeras do ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez um troca-troca ali com o Lewandowski, nunca vazaram, né, do 8 de janeiro, o que nos dá o argumento, já que ninguém nunca viu, de falar que existiam, sim, né, infiltrados ou autoridades do governo Lula previamente cientes do 8 de janeiro, e outras questões mais. Porém, nessas mensagens vazadas pela Polícia Federal, você consegue perceber que a minha intenção é justamente oposta. O Paulo Figueiredo colocou numa saia justa duas jornalistas do Metrópolis, quando elas leram as mensagens, e a interpretação, seja ela literal ou qualquer outro tipo de interpretação, você chega à conclusão de que realmente o que eu estava fazendo ali era o contrário. E agora, aqui nessa imagem, 000 horas, a própria grande imprensa acaba se contradizendo, porque fala ali, ó, aliados de Bolsonaro temem que Eduardo imploda acordo que ajude o pai no Congresso. Então, vamos lá, se eu estivesse trabalhando para beneficiar apenas Jair Bolsonaro, o que eu faria? Então, seria para eu fazer um acordo para livrar só o meu pai, não é isso? Não é isso que a matéria de 23,59 aqui do Terra está dizendo? Eles fazem isso por quê? Porque eles querem reduzir o nosso mérito, eles querem reduzir a nossa honra, diminuir a grandiosidade daquilo que a gente está fazendo aqui. Porque sim, é grandioso. Isso daí não é jogar confete em mim mesmo. Conseguir a atenção do presidente da maior potência econômica e bélica do mundo não é algo fácil. É claro que isso daí não é só Eduardo e Paulo Figueiredo. É um conjunto de fatores também que contribuem para esse tipo de coisa. O próprio Trump, por exemplo, foi vítima dessa lawfare do Jair Bolsonaro. Então gera uma empatia, né? Se conheceram no passado, rolou uma química verdadeira. Porque quando há química, você quer estar com essa outra pessoa. O Trump quer estar com Lula, aceita conversar com Lula. Inclusive, estava esperando que na semana que vem ocorresse esse encontro. Só que aí o Lula, utilizando o seu porta-voz, né, o ministro das Relações Exteriores, disse que naquele fatídico dia, onde eles discursaram na ONU, o presidente do Brasil e dos Estados Unidos, não poderia porque o Lula tinha uma agenda lotada. Veja só, qual é o outro problema que existe na cabeça do Lula
que ele não muda a agenda dele para tratar das tarifas com o Trump. Vocês que dão ouvidos ao Lula do meio empresarial, contratam escritórios de advocacia, contratam empresas de lobby, não estão errados, estão correndo atrás do seu, estão fazendo certo. Mas a gente avisou. Nós avisamos. O Trump avisou na carta dele que o problema é político, não é meramente comercial. E quando o Trump abre os braços, o Lula foge. Pois é, muito complicado. Tenho citado bastante a questão da equipe japonesa, que mandou uma delegação de alto nível para ficar em Campana, em Washington, D.C., à espera de a qualquer momento tocar o telefone e ser alguma autoridade da Casa Branca para eles fazerem a reunião e desenrolarem a questão da tarifa. Isso é uma atitude de um povo que preza pelo seu país. E olha que eu nem sei se no Japão atualmente lá o primeiro-ministro e o governo é de direita ou de esquerda, tá? E aqui no Brasil? Bem, aqui no Brasil a gente continua combatendo, primeiro, né, as notícias falsas. Lembrando que o Bolsonaro está incomunicável também, muita gente agora porta-voz, a imprensa falando que disse com interlocutores que se encontraram com o Bolsonaro, só tem acesso ao Bolsonaro quem o ministro Alexandre de Moraes autoriza, né, o tiranete de beira de estrada. Inclusive, Moraes, vocês, cachorrinhos da PF que gostam de me assistir e jogar as coisas no inquérito, abre mais um inquérito aí, tá? Estou falando aqui, ó. Tiranete de beira de estrada, Alexandre de Moraes. Tá? Que se fosse juiz de verdade, tinha derrubado as medidas cautelares contra o Jair Bolsonaro. Por quê? O inquérito utilizado para botar tornozeleira, né, derrubar as redes sociais e colocar Bolsonaro em prisão domiciliar, esse inquérito acabou. Porque Jair Bolsonaro não foi denunciado ao STF nesse inquérito. Eu fui. Eu e Paulo Figueiredo fomos denunciados. Mas esse inquérito acabou. Outra coisa é o golpe da Disney, onde Bolsonaro foi condenado a 27 anos sem direito à defesa. Esse daqui ainda está rolando recurso. Tem lá embargos infringentes, embargos de declaração, tem que publicar o acórdão, seja lá o que for, mas ainda está rolando recurso. Então não transitou em julgado. O trânsito em julgado é quando o processo acaba, quando não cabe mais recurso. Como cabe recurso, estão lá os advogados do Bolsonaro lutando bravamente junto com o Bolsonaro. Essa outra investigação, esse outro inquérito aqui, que botou tornozeleira dele, etc., acabou. Não existe mais. Se ele não existe mais, por que raios Jair Bolsonaro ainda está com tornozeleira em prisão domiciliar e sem redes sociais? Entende como é que seria muito melhor você ser um traficante, assassino, estuprador, sequestrador ou qualquer tipo de criminoso, né, do colarinho branco, que você já estaria solto? É por isso que não tem como acreditar nessas pessoas. Não tem como você acreditar na boa-fé. Não, vou dar um voto de confiança ao STF. Não tem como. Ah, vamos fazer um acordo. O único acordo que eu aceito é o cumprimento da lei. Se isso for feito, tem que soltar todo esse pessoal, tem que anular todo o processo e tem que botar Alexandre de Moraes na cadeia por abuso de autoridade, fora alguns outros crimes que cúmplices cometeram, cumprindo ordens ilegais. Como nós somos democratas, a gente tolera fazer uma anistia. Tolera por quê? Porque a anistia irá beneficiar o Alexandre de Moraes. As pessoas inocentes já teriam que estar em casa. E por mais que eventuais crimes que tivessem cometidos, no máximo seria crime de dano, que não leva ninguém para a cadeia. Deve dar ali 1, 2 anos de detenção. Menos de 8 anos, a pessoa começa no semiaberto, se ela for réu primário. Menos de 4, se ela for réu primário, ocorrerá uma substituição da pena. Menos de 2 é no máximo cesta básica. O Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal é um passeio no parque, salvo se você for Bolsonaro ou ser identificado como apoiador do Bolsonaro. Porque aí você pode ir até para a cadeia por ter postado no seu Instagram uma foto de verde e amarelo. Ou vocês não lembram lá da Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do Moraes, pedindo para o Tagliaferro e a equipe dela olharem nas redes sociais dos presos do 8 de janeiro alguma desculpa para mantê-los presos, já que a Procuradoria-Geral da República estava pedindo a soltura, a liberdade condicional de vários deles. E aí eu passo aqui para a segunda notícia, né?
que eu coloquei ontem na minha rede X também, está passando aqui embaixo. A rede X no Instagram é a mesma coisa, tá, pessoal? É Bolsonaro SP. O TikTok é que é um pouquinho diferente, é bolsonaro.sp, lá no TikTok. E a outra está aqui, deixa eu tirar ali a minha marca d'água lá de cima. Cadê? Pronto. Vamos lá. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Então, o que estava acontecendo aqui? Inclusive, teve um tweet do Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, onde ele pega essa matéria aí, que é da Mônica Bergamo, da Folha, e fala, olha, se essa matéria aqui se verificar verdadeira, ele dá o benefício da dúvida ainda. Isso constitui uma ameaça ao governo americano. Ameaçar o governo americano é algo grave. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas acham o Eduardo Bolsonaro é que é virulento, é radical, junto com Paulo Figueiredo, que é mais radical ainda, estão botando fogo, estão botando combustível lá na fogueira. Christopher Landau é um diplomata de carreira, filho de diplomata. Viveu no Chile, viveu no Brasil, antes de virar diplomata, tá? Inclusive tem excelentes recordações do Brasil, creio eu. Então, quando você faz esse tipo de coisa, o Christopher Landau responde, não tem participação de Eduardo e Paulo. São os próprios interlocutores da Suprema Corte, quando não os próprios ministros da Suprema Corte, vazando diretamente para a imprensa, que é o que eu acho que acontece aqui, porque inclusive coloquei lá, respondendo ao Christopher Landau, que a Mônica Bergamo diversas vezes dá notícias verdadeiras por ter esse acesso à Suprema Corte. Quando isso aqui acontece, é a própria Suprema Corte se enterrando. Porque aqui o que acontece? O movimento que eles fizeram é, vamos ameaçar o pai do Eduardo, que o Eduardo vai se sentir atingido, e não vai querer jogar o pai dele na papuda e vai aceitar um acordo caracu, porque vai ficar desesperado de ver o pai dele indo para a papuda. Então, essa é a fotografia. Só que é o seguinte, quando o Alexandre de Moraes quer que eu faça uma coisa, eu faço outra. E aí o que a gente fez? Nós trabalhamos aqui, não temos o poder da caneta, não sou o secretário Marco Rubio, não sou o secretário, na verdade, Scott Bessent é que caneta lá, junto com o OFAC, para sancionar. O Marco Rubio, certamente, né, como é a pessoa que dita as diretrizes da política internacional norte-americana, ele é consultado, e como o Trump tem falado no CPF do Jair Bolsonaro, o Trump também, vejo eu, creio, está envolvido nessa tomada de decisão. Quando eles sancionam, não é o Eduardo Bolsonaro que está sancionando, é o governo americano. E também eu tampouco sou capaz de controlar a agenda do Scott Bessent ou o que pensa o Marco Rubio ou a caneta do presidente Trump. Então repara que não é a forma que Eduardo Bolsonaro fala. É a pataquada do próprio sistema. Utilizou uma ameaça para colher um benefício para o sistema, para o regime, não conseguiram. E qual foi o efeito disso? Está aqui embaixo. Saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna a papuda improvável. Pensa comigo aqui, pessoal. Vamos pensar. Eu sou uma pessoa que me considero muito centrado. Eu sempre me imagino como é que eu vou estar daqui a 5 anos, como é que eu vou estar daqui a 10 anos. E eu traço planos. Porque por mais que eu não chegue naquele exato ponto em que eu tinha planejado, porque a vida é muito incerta, né? Ela às vezes nos carrega para, inclusive, países diferentes que você não imaginaria que estaria, mas ao menos assim, para cima você vai. Porque se você traça um plano onde você imagina o que precisa ser necessário para executar esse plano, você vai se jogar para aquele objetivo, né? E ninguém vai se jogar para baixo, você vai se jogar para cima. Então, ter uma vida correta, constituir sua família, respeitar sua esposa, não se envolver em drogas, estudar sempre que possível, ter medo de ser exposto em situações vexatórias, passar vergonha, assumir compromissos públicos para sentir a pressão alheia e honrar os compromissos,
Então, isso tudo são maneiras que você tem de planejar a vida e ser levado para aquele determinado caminho. Então, o que eu faço? Vamos pensar agora. Cenários futuros. Você imagina o que aconteceria se, na loucura de mandar Bolsonaro para a Papuda, o Bolsonaro falecesse dentro da Papuda? O que você acha que aconteceria com esses ministros do STF? Você acha que Alexandre de Moraes teria alguma esperança de reverter a Magnitsky? Se bem que acho que ninguém nunca na vida conseguiu reverter lei Magnitsky. Né? E o Alexandre de Moraes já é um caso liquidado. Né? Não tem nem, como a gente fala no Rio, não tem nem desenrole. Aquele famoso caso, você pode botar o Papa para vir aqui falar com o Trump. Não vai rolar. Ah, mas tem governos futuros. Sim, mas aqui nos Estados Unidos, a banda não toca de acordo assim tanto com o presidente. Existem alguns parâmetros mínimos. Por exemplo, o Biden perdoou seu próprio filho Hunter Biden. Está mantido o perdão. O Brasil é que essa várzea aí. O presidente Bolsonaro vai e perdoa o Daniel Silveira e quando não é mais presidente, o STF vai lá e desfaz. Por isso que dá insegurança jurídica, por isso que joga o ranking econômico brasileiro lá para baixo. É por isso que o empresário que tem condição não investe no Brasil, investe no Paraguai. É isso. Então, voltando aqui ao assunto. Se ocorresse esse tipo de cenário, meu amigo, a fotografia ia ficar muito queimada em cima dos ministros da Suprema Corte, notoriamente os da primeira turma. Notoriamente da primeira, com exceção do Fux, né, que fez um voto brilhante, reconhecendo que realmente existe uma Constituição que está sendo violada. E ninguém rechaça o Fux, né? Ninguém foi no ponto. O Fux, ele pegou no voto dele, foi ponto por ponto. Ninguém, a Carmen Lúcia que votou depois, dada a máxima vênia, minha excelentíssima ministra, né? Ninguém que veio depois, acho que o Zanin também votou depois, né? Rebateu o Fux. Ainda mostraram sacarras, ficaram ali naquele jogo. Só que agora existe um novo xerife na cidade. Chama-se Donald J. Trump. E ele não está muito feliz com essa lawfare contra o Bolsonaro, porque além dele ter sofrido, ele sabe que essa é uma pauta da direita no mundo inteiro. Salvini sofre com isso na Itália, né, quando ele foi lá evitar uma imigração descontrolada. A Marine Le Pen, sabe por que a Marine Le Pen lá na França foi condenada? Porque falaram que ela estava desvirtuando a ação partidária e o fundo partidário. O partido dela tem um orçamento para o Parlamento Europeu e ela foi acusada de ter um desvio de uso disso, não no Parlamento Europeu, mas na sua base na França. Tem noção disso? Vocês ainda vão ouvir falar muito na Marine Le Pen, por quê? Porque a ideia é tirá-la da próxima eleição presidencial da França. Então ela muito provavelmente vai tomar uma prisão, pode ser que tome uma prisão, durante esse período. Alguma coincidência com o Brasil? Alguma coincidência com o que estão falando agora de Bolsonaro preso apenas 1 ano e 7 meses, em domiciliar, e depois anistia para todo mundo? Querem tirar Bolsonaro do jogo político de qualquer maneira. Eu até vejo muita gente mais de centro que não quer o Jair Bolsonaro preso, mas também não quer ele se candidatando. Então, eles aceitam colocar um cara na cadeia se ele representar perigo de ganhar a eleição e derrotar o seu candidato, ou escolher outro candidato. Se o que está colocando meu pai nessa situação é a eleição de 2026, que não querem nenhum Bolsonaro, então vai ter Bolsonaro em 2026. E o Paulo Figueiredo usou outras palavras, né, que eu não vou usar aqui, mas de uma vez por todas entendam. Estados Unidos passa por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Na humilde seguinte medida. Nós não somos donos da caneta, nós não falamos por ninguém, nós sequer somos oficiais da administração ou assessores de alguém no Congresso Nacional.
Mas a gente conversa com muita gente aqui porque nós temos crédito. Crédito, nome na praça, não é cash, dinheiro para comprar escritório de lobby, escritório de advocacia. Você pode até conseguir o acesso. Mas e aí? O Lula tem o acesso. O Lula tem acesso ao presidente Trump. Vai lá, fala para ele que o Bolsonaro, na verdade, é um cara antidemocrata, um cara que tentou dar um golpe de Estado, e convence o Trump, que tomou essa mesma acusação baseada no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, convence o Trump de que você está certo. Repete a carta do Barroso. Barroso mandou uma carta, não sei se necessariamente endereçada ao Trump ou alguma outra autoridade americana, mas repetindo essa ladainha retórica, que é a mesma narrativa que o Trump ficou ouvindo anos, tentando colocar ele na cadeia. Com a seguinte diferença, né? As acusações do Trump somavam mais de 300 anos de cadeia. Não eram 38 anos igual a acusação do Bolsonaro. Então, repare que o que nós estamos fazendo aqui é algo de longa data. O Paulo Figueiredo é uma pessoa extremamente inteligente, que organiza muito bem as ideias e consegue se comunicar com uma massa de pessoas. Inclusive, o programa dele está dando audiência mais do que Globo News, CNN, etc. Igual a Timeline também, né? Do Alan dos Santos, o Lacombe e o Max, aqui em Orlando. Mas, por que eu e Paulo Figueiredo formamos uma boa dupla que tem dado muito resultado? Primeiro que são duas pessoas humildes. Nós não estamos preocupados com ego, nós não estamos preocupados com interação, com eleição, com cargo próprio. Por mais legítimo que pudesse ser, tá? Mas não é o caso. E eu consigo abrir as portas porque eu cultivo um relacionamento de quase década com certas autoridades americanas e o Paulo é um cara sensacional para confeccionar relatórios. Um cara que tem informações fidedignas que colocam-se à prova como sendo as verdadeiras. Porque não é a gente chegar aqui e falar aqui, ó, toma aí, ó, isso aqui é o que eu quero que faça, isso aqui é a verdade, esse é o relatório. Não, você acha que não confrontam o que a gente fala, o que a gente sugere, o que a gente opina? É claro que confrontam. Quando a gente traz, por exemplo, matéria de jornal, a gente traz matéria de jornal de todos os espectros. Não é somente daquela mídia mais conservadora. A gente leva também matéria da grande mídia. Por exemplo, quando entregamos ao secretário o Scott Bessent do Tesouro Americano. E na semana subsequente, o que aconteceu? Ofício da OFAC para os 5 principais bancos brasileiros, perguntando sobre a efetividade da Lei Magnitsky. E mais adiante agora, o próprio Scott Bessent correndo atrás dessas informações. Correndo atrás não, né? Eles jogam parado. Perguntando às instituições financeiras. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem a esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Sacconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes.
E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que em cerca de 3 contratos o escritório Barsi de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Eu quero primeiro fechar o caixão para depois dar notícia. Com relação ao Alexandre de Moraes e a Vivi Barsi de Moraes e eventuais futuros sancionados. Então, o que eu trago aqui não é uma posição de soberba, não é uma posição radical. Se eu fosse radical, eu teria que fazer mais do que o Alexandre está fazendo, correto? Bem, o Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece ir para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Ele congelou a minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né, ainda tem uma conta aqui a colar. Não sei por quanto tempo. Então esse é o jogo. E para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde eu tento usar as melhores palavras possíveis. Eu acho até que eu sou muito educado, tá? Eu acho que eu sou muito educado. Fazendo uma autocrítica, pergunto a você, você acha que nos vídeos que eu faço o problema é a forma com a qual eu falo? Me diga aí, por favor, no chat. E deixa eu primeiro... Deixa eu salvar esse vídeo aqui que eu vou... Puxa vida, fechei. Não, reabri. Eu vou querer a opinião de vocês. Forma. Porque eu fui perguntado numa entrevista na Band News sobre a forma com a qual eu falo as palavras e talvez isso pudesse ser a dúvida. Eu queria que vocês respondessem para mim aqui nos comentários. Vamos olhar o vídeo aqui da pergunta do jornalista. O Felipe da Band News. Como vocês anunciam as reuniões aparentes... Aí, ó, vamos ver? A forma como vocês anunciam as reuniões aparentemente tranquilas que vocês fazem, porque vocês usam as redes sociais com impacto, com força, né, para anunciar isso e fazendo críticas, né, a Alexandre. Até hoje eu não sei se fazer críticas é um crime, né? Aparentemente no Brasil virou um crime, né? De Moraes, a Paulo Gonet, a outras autoridades brasileiras. O problema... Eles são funcionários públicos. Nas palavras de Alexandre de Moraes, quem não quiser, né, ser criticado, que não entre na vida pública. Julgado do próprio Alexandre de Moraes. Não é a forma, é a questão de conteúdo e forma. Vocês não estão errados na forma? Olha só, estão jogando velhinha na cadeia, 17 anos, Débora, 14 anos por causa de um batom que botou lá numa estátua lá em Brasília. Né? Bolsonaro, 27 anos, Braga Neto, tudo isso daí acontecendo. Gente preso com lepra, perdendo o dedo amputado, né, do 8 de janeiro. Colocaram autista preso, uberista, no meio dos atos do 8 de janeiro. Você viu lá um cara vendendo algodão doce. Querem te fazer crer que o radical é o Eduardo Bolsonaro pela forma que ele fala. Aí eu vou trazer para vocês aqui a forma com a qual eu falo. Em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não...
Viu? De novo, vou voltar para vocês aqui. Eu não falo em nome das autoridades americanas. No entanto, eu que estou sendo denunciado pela PGR pelo crime de coação. No máximo, o que o PGR poderia interpretar, ainda de maneira errada, seria que eu fosse partícipe de algo nesse sentido. Já que quem faz a sanção, quem assina, é o Scott Bassett, o Marco Rubio e o presidente Trump. Então, eles teriam que denunciar, o Alexandre de Moraes teria que denunciar e perseguir Trump, Rubio e Scott Bassett. E colocar Eduardo e Paulo como, no máximo, partícipes. Por que eles não denunciam os secretários americanos e o presidente dos Estados Unidos? Falta coragem? Porque eles denunciaram o Elon Musk. Na verdade, botaram o Elon Musk de investigado, né, no inquérito das fake news. Ah, mas era antes do Trump ser presidente, né? Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive, tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim. Mas vamos seguir aqui nas minhas respostas, para dar uma olhada no tom agressivo e radical de Eduardo Bolsonaro. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento, muito agressivo, né? É a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. Ali eu estava falando da agenda do Scott Bassett, que no mesmo dia que ele nos recebeu, ele não recebeu, ele tinha uma solicitação de pedido de agenda do Fernando Haddad, o ministro da Economia lá, e não aceitou o Haddad e aceitou receber Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E eu deixei bem claro que, olha, eu não tenho poder sobre a agenda do secretário Scott Bassett. Para pensar comigo. Não seria um elogio, uma posição onde eu seria muito mais enaltecido eu falar que, olha, não, realmente eu fiz e aconteci, eu é que mandei ver aí na agenda do Scott Bassett. Talvez iriam me olhar e falar, pô, cara, esse cara aí é o bicho mesmo, hein? Nossa, Eduardo Bolsonaro é grandão. Mas a gente tem essa falha de, entre aspas, falha, de transmitir a verdade, de não conseguir mentir. Então confia. O problema passa longe da forma com a qual eu falo, ou Paulo Figueiredo fala. E não tem como ser mais suave do que isso. Inclusive, na resposta que eu dei lá ao Felipe da Band News, a gente vai voltar no vídeo, eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma injustiça. Se uma pessoa é moderada e o outro é radical, eu tenho que adjetivar o radical na temperatura e na altura correta para que você entenda o nível extremo dessa pessoa. Se eu privilegio ela dando adjetivos e características suaves, eu estou equiparando ela a uma pessoa suave. Eu estou sendo injusto com a pessoa que é mais moderada. Compreendem? Então, há um sentido nas palavras. Eu não xingo as pessoas, eu qualifico elas de acordo com o dicionário, de acordo com a definição que eu aprendi. Então, quando o Alexandre Moraes fala que ele é psicopata, ele é um psicopata mesmo. Porque ele não cultua dos mesmos valores que uma pessoa comum cultua. De misericórdia, de empatia, de perdão. Ele é capaz, você consegue ser capaz de jogar 14 anos de idade, 14 anos de cadeia numa mulher igual a Bárbara Rodrigues dos Santos, que tem 2 filhos pequenos em casa, você vai privar a mulher de crescer e educar os seus filhos. Porque ela pegou um batom e escreveu "Perdeu Mané" numa estátua, quando o seu colega de trabalho, o juiz Barroso, falou essa frase para um militante na rua de Nova York, eu tenho certeza que você não seria capaz de fazer isso. O Alexandre de Moraes faz isso e faz rindo. Por quê? Porque ele é um psicopata. Psicopata esquarteja os outros e não sente remorso, não sente vergonha.
Porque ele não compartilha dos mesmos valores que você. Ele é um psicopata. Ele tem uma doença mental onde ele guarda dentro de si os seus valores próprios. Que valor próprio? De dar risada, de mandar uma Débora para a cadeia. De falar do jogo do Corinthians, quando ele está botando 27 anos de cadeia num ex-presidente por uma falsa tentativa de golpe. Isso é um psicopata. É a definição toda. Não é um xingamento. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. É que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Para eles, né, na verdade, o STF. Então, só para finalizar, com certeza não, Felipe. Se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, eu ia estar sofrendo a mesma perseguição, pode ter certeza disso. Alguém duvida? Responde para mim aqui. Se fosse a Madre Teresa de Calcutá, que estivesse aqui nos Estados Unidos, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil, o que o regime Lula-Alexandrino faria com a Madre Teresa de Calcutá? Ia jogar na cadeia também, tem dúvida disso? Eu sequer xingo eles, eu não faço nada disso. Agora, em que pese serem merecedores de xingamento, tá? Eu não sei se eu estou fazendo errado. Porque um cara que priva uma mãe de passar a infância com seus filhos, um cara que manda para a cadeia e esquece, né, joga a chave fora do calabouço lá do Clezão e deixa ele falecer, ou que cogita e ameaça jogar o presidente Bolsonaro na papuda, para citar alguns casos básicos, fora sem falar de Daniel Silveira e vários outros, eu acho que um cara desse é um baita de um, né? Vou poupar vocês do que eu estou pensando. Se querem me acusar de coação, eu tenho que ter meios de coagir. Qual foi o meio que eu utilizei? Porque eu não tenho o poder da caneta. Coação, gente, é o seguinte, é você botar a arma na cabeça de alguém e falar, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Isso é uma coação, né? Então, o que você precisa para fazer uma coação? Primeiro, você precisa ter o meio, você tem que ter a pistola. No caso, eles estão falando que eu estou coagindo com as sanções. Eu tenho à minha disposição a sanção para sancionar quem eu bem entender? Não. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, já não tem coação. Mas mais do que isso, a coação é um crime. Um crime, ele é ilícito. Qual é o ilícito de se aplicar uma lei chamada Lei Magnitsky? Não há ilícito nenhum. É uma conduta lícita, discricionária do governo norte-americano. Então, esse crime, ele é absolutamente inapropriado me acusar disso. Mas ainda assim, o PGR, subserviente, Paulo Gonet, engrenagem do regime, colocou adiante essa coação. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai receber. Então, eles estão assumindo que eu tenho total controle sobre o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Isso é uma loucura descabida. No máximo, se eles quiserem forçar muito a barra, então nós seríamos partícipes. Aí eu volto lá na história do partícipe. Mas comenta para mim aí, você está achando que o que está acontecendo de congelar minha conta bancária, congelar a conta bancária da minha esposa, etc., é por causa da minha conduta radical? Acabei de mostrar para vocês as minhas entrevistas aqui. Acho que até bem humilde, palavras bem simples e bem suaves. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro está melando o acordo do Congresso, é claro, é errado, é injusto. O requerimento de urgência foi votado para anistia, não foi votado para dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Então, meus caros, eu acho que não está difícil de entender o que está acontecendo. Eduardo, podemos esperar novas sanções? Tem que perguntar para o Trump. Agora, vamos fazer o exercício mental do Eduardo Bolsonaro? Vamos se colocar no lugar das pessoas? Imagine que você é o Trump agora. Você falou N vezes nas redes sociais, no caso do Jair Bolsonaro, e a perseguição a seus familiares e seus apoiadores. Você, no passado, sofreu com isso. Pediram 300 anos de cadeia para você. Mas você conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, então não foi para a cadeia.
Aí no Brasil estão falando que não vão repetir o erro americano de permitir que Bolsonaro saia presidente. Aceleraram o processo. Mensalão demorou 7 anos, Bolsonaro, em 2 anos, tempo recorde, está aí já condenado a 27 de cadeia. Adiciona isso, com a cabeça pensando como se fosse o presidente Donald Trump. Adiciona isso o seguinte fator. O Trump está no segundo e último mandato dele. Ele não pode vir à reeleição. Ele deixará de ser presidente em breve. Em breve, daqui a 3 anos. Deus quiser. Podendo muito provavelmente eleger o seu sucessor. Você acha que o Trump vai ou não vai sofrer com a lawfare? Porque a lawfare, o ativismo judicial, a perseguição, ela é feita por pessoas inescrupulosas. Pessoas inescrupulosas, quando elas viram juízes e promotores, elas não olham para a lei. Elas olham para o cliente. Vão para cima dele. E aí você acredita, então, que o Trump sancionou o Moraes, sancionou a mulher do Moraes e agora vai voltar para casa? Qual vitória o Trump tem a apresentar se ele parar agora? Entendem como é que o regime brasileiro tem que dar uma resposta concreta que não será traduzida através de promessas futuras, porque todo mundo sabe que vocês não cumprem, vocês não têm palavra. Então, enquanto não vier uma ação real do regime brasileiro, eu acho, humildemente, que não vai acabar bem isso. E a tendência, né, se me perguntarem a minha opinião, é que o calor seguirá forte. Meus caros, um abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam, curtiram. Se possível, também deixe o seu comentário. Isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é relevante e entregar a mais e mais pessoas. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.